vai derramar sobre vocês o sobrenatural do reino dos céus. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados no amor do Pai. Você que está conectando agora as plataformas digitais, saiba que Deus preparou algo extraordinário hoje à noite para você. O maior desejo do Pai é que você conheça-o, tenha uma intimidade com Ele, que você se conecte com Ele, que você converse com Ele, para que Ele possa mostrar e demonstrar e te dar as mais altas revelações celestiais, para que você viva em plenitude. Uma vida um pouco diferente dessa que nós estamos vivendo, mas sim no seu sobrenatural, dia após dia, momento após momento. Que sermos guiados totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Não é que nós vamos ficar isentos das lutas, batalhas, tribulações. Não, mas é que nós vamos passar por dentro do fogo da fornalha. E muitas vezes nem ficaremos nem com o cheiro da fumaça. Assim, conforme nós prosseguirmos no seu propósito, no propósito que Deus criou para mim e para você, quando nós andarmos debaixo desse propósito, aí sim Ele vai estar com a sua mão sobre nós. E nós podemos andar no caminho que Ele trilhou. Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu tens cuidado dos filhos e filhas de uma maneira extraordinária. E Tu queres que nós, cada vez mais, possamos sentir, viver esse sobrenatural que Tu tem guardado para nós em todo esse momento. Pai, a Ti rendemos graças, porque através do amado Filho Jesus, nós podemos conhecê-lo mais de perto, nós podemos andar, nós podemos vivenciar, nós podemos fazer a diferença aqui hoje, nesta terra, neste mundo. Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, o Teu amor é incalculável para com as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abraça cada filho e filha que está se conectando agora nas plataformas digitais, Senhor. Ó Santo Espírito, nos conduz, dá as mais altas revelações para Teus filhos, aqueles que Tu escolhestes hoje à noite para derramar da Tua palavra sobre eles. Revela, Senhor. Cria esta conexão espiritual. Dá as mais altas revelações para eles, Pai. Para que eles possam ter ânimo, coragem e um pouco da Tua revelação hoje, que será liberada através da Tua palavra. Pai, nós Te agradecemos, porque Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Nós declaramos curas, milagres, sinais e maravilhas, libertações e batismo do Espírito Santo hoje à noite, com derramada a Tua unção poderosa sobre Teus filhos e filhas. Pai, prepara cada um deles, Senhor. Acolhe eles nos braços, trata os corações, prepara esses corações. Faça a sua parte, prepare e peça para que o Espírito Santo prepare também, para que você possa receber o melhor de Deus hoje à noite. Hoje é a quarta do sobrenatural e assim nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Nos conduz, unge a nossa boca, lábio, corpo, alma e espírito, Pai. Prepara, deixa a nossa mente cativa somente a Ti. Repreende toda a distração, Senhor, e que nós possamos, a partir de agora, estar conectados contigo por meio da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, recebe cada filho e filha agora, abraça. Já vai começando a ministrar, Pai, a Tua unção poderosa ao escutar a Tua voz. Pai, a Tua palavra ela vai ser liberada, e quando a Tua palavra for liberada, milagres, maravilhas, sinais e prodígios, unção, batismo do Espírito Santo já começará a acontecer, só em eles escutarem a Tua palavra, porque assim Tu determinaste
para esta quarta do sobrenatural sobre a vida dos teus filhos e filhas. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados no amor de Cristo. Amém. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Ele tem preparado o melhor para mim e para você. Às vezes vai ser necessário você fazer algo a mais, você buscá-lo mais, você estudar a sua palavra, meditar, ouvir. Porque no decorrer dos dias, muitas pessoas já querem tudo pronto, já querem tudo ali só no estalo de dedos. Pode acontecer? Pode, porque tu és soberano, tu és eterno. Mas eu te convido a mergulhar na palavra, para assim você ir cavando, e encontrando os melhores tesouros que estão escondidos. Não fique só no superficial. O Pai tem altas revelações para aqueles que tiverem sede e fome da sua palavra. Sede e fome da sua palavra. Sede e fome. Amém? Então vamos mergulhar um pouco mais. Esta narrativa ela é conhecida, mas o Pai quer acrescentar algo a mais. Tiveram algumas pessoas que tiveram ontem na igreja e receberam esta mesma palavra, mas o Pai quer revelar mais alguma coisa hoje. Amém? Foi forte demais, porque é Ele que, através do seu Espírito, a ministração ela vai além das palavras persuasivas, ela vai pelo poder do Espírito Santo. Então ela vai tocar a tua carne, que é o corpo físico, ela vai tocar o teu racional, o teu emocional, que a gente chama da alma, e ela vai tocar também o teu espírito. Então ela vai ser uma ministração completa. Ela vai tocar no corpo, na alma e no espírito. Essa é a verdadeira ministração do Espírito Santo, que traz para você, por meio dos vasos que somos nós, em nome de Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Onde a palavra do Senhor diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, era alta madrugada. E Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E disseram: será um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Pai, a te rendo graças, porque hoje tu queres ensinar um pouco do teu sobrenatural para ser derramado sobre as nossas vidas. No início, quando Jesus fala, a própria narrativa diz, logo após, é porque Jesus já havia feito
algo tremendo, algo maravilhoso, algo extraordinário. Ele tinha alimentado mais de 5.000 pessoas. Jesus é aquele que quando tem pessoas com fome e sede dele, ele age. Então, logo após dele fazer uma grande multiplicação dos pães para matar aquela fome daquele povo, Jesus envia os seus discípulos em ordens específicas para que eles entrassem no barco. E além de entrar no barco, ele diz, vão para a outra margem. Ele já deu uma instrução bem específica. Ei, filho e filha, você hoje está recebendo instruções específicas da parte de Deus para você seguir esta instrução. Jesus, em algum momento da nossa caminhada, ele nos dá as instruções e fica um pouco para trás, observando para ver o que eu e você nós vamos fazer em sua ausência. Mas quando ele ficou para trás, tinha propósito. Ele subiu ao monte para orar. Mas a noite caiu, e quando a noite cai, nesses tempos modernos, são as trevas que se aproximam. Quantas lutas você tem passado, quantas lutas você tem vivido, tem vivenciado, porque o vento ali começou a ficar mais forte. E quantos ventos não chegam na nossa vida, em nossa direção, em direção do nosso barco, da nossa casa, da nossa vida. E fica mais forte um pouco. E aquele barco, ele foi pego por uma tempestade. E quantas vezes no nosso caminhar, mesmo direcionado, que Jesus disse, filho e filha, ande ali, vá para a outra margem. Às vezes nós somos fustigados pelas ondas, pelos ventos em nosso barco. E no meio dela, às vezes eu e você, nós não sabemos o que fazer. Às vezes a tempestade vem no teu casamento. Às vezes a tempestade vem nas tuas finanças. Às vezes essa tempestade ela vem na tua saúde. Às vezes essa tempestade vem nos teus relacionamentos. Às vezes essa tempestade ela vem na tua casa, relacionamento familiar com os seus. Às vezes essa tempestade ela vem no teu emprego, no teu salário. Às vezes essa tempestade ela te pega e fica mais forte. E você às vezes fica desesperado, fica com medo. Porque em meio à escuridão, em meio à tempestade, eu e você às vezes nós não temos aquela força, aquela coragem de reagirmos. Assim como a palavra nos ensina. Mas todas as vezes que você não souber e não tiver uma saída, o próprio Jesus ele vai andar sobre as águas ao teu encontro. Jesus vem sobre as águas em teu encontro, filho e filha. É hoje à noite que é o sobrenatural, é Ele andando sobre as águas. E eu e você na tempestade ficamos com medo. É natural, o homem sente medo, mas não é para a gente ficar com medo da tempestade. É para a gente fazer e olhar para o Jesus que está ao nosso encontro. Os discípulos, eles viram Jesus andando no mar sobre as águas. No meio ali daquelas águas. Eles ficaram aterrorizados, com medo. Mas Jesus estava ali, justamente, para chegar na hora certa e no momento certo. No tempo de Deus, Ele vai chegar na tua vida. É hoje, é agora. Ele está te socorrendo, filho e filha, em meio a essa tribulação, em meio a essa tempestade. Só creia e veja e abra teus olhos para enxergar o verdadeiro Jesus. O primeiro código revelado que eu já te revelo hoje à noite aqui
Primeiro código revelado. Em situação que você esteja enfrentando, seja o que for, seja a tempestade, seja o que for, não tenha medo. Primeiro código revelado. Não tenha medo. Primeiro código revelado. Não tenha medo. A palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, vai te confortar, te guiar e acalmar as tempestades da tua vida. Jesus, Ele acalma as tempestades. Jesus, Ele é especialista nas causas perdidas. Jesus é especialista em ti, que tu estás sem coragem. Ele vai te dar ânimo e coragem. Jesus vai te resgatar. É pela palavra. Foi pela palavra de Jesus que Pedro andou. Pedro andou no sobrenatural pelas águas. Jesus entra no barco, porque Jesus quer entrar na tua vida, na tua casa, na tua empresa, em todo local que você está. Jesus quer seguir com você e com os seus. É hoje que você tem que fazer e tomar uma decisão, a melhor decisão da tua vida. Porque quando Jesus está ali e Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá. E Jesus disse: venha. Pedro, ousadamente, ele pula do barco e vai. E eu quero que você pule hoje à noite. Quando Jesus disser: filho e filha, venha, ousadamente você vai andar nas águas. Agora não faça como Pedro. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava no sobrenatural. E tem muita gente que não está mais recebendo as curas, os milagres, as maravilhas, os sinais, e nem andando nesse sobrenatural de Deus, porque está começando a olhar as circunstâncias, o que é que o mundo está oferecendo. Então tira o foco e os olhos de Jesus e começa a olhar a tempestade, começa a olhar as águas que estão ali, começa a olhar as circunstâncias. E o que é que aconteceu? Pedro afundou. Porque ele olhou as circunstâncias. E você às vezes está com o seu milagre, está com a sua vida, está andando, caminhando no sobrenatural. Mas você faz assim. E olha para a direita, para a esquerda. E tira os olhos de Jesus. E você afunda. Mas mesmo que você esteja nesse momento mergulhado, afundando, Jesus está aqui, estirando a mão para você, filho e filha, dizendo: eu vou te tirar dessa tempestade. E eu te digo, você acha que para o sobrenatural de Deus existe algo impossível para Deus? Se você pegar lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. Gente, que coisa mais impossível haveria de acontecer? E Deus é esse Deus do sobrenatural. É o Deus do impossível. E fez acontecer. Gerou um filho em Sara. Um filho da promessa. É importante que eu e você, nós estejamos no tempo de Deus e não no nosso tempo. Ali, era um tempo da quarta vigília. Uma coisa, tanto Pedro como os discípulos que estavam ali, atormentados, sofrendo aquela tempestade, eles tinham uma coisa em comum. Eles conheciam Jesus. E eu te pergunto, você que está aí enfrentando estas dificuldades, estas tempestades, você conhece Jesus? Se você não conhece Jesus,
Eu te convido hoje a aprofundar neste conhecimento, para você ver acontecer um sobrenatural na tua vida. Se você só conhece superficialmente ou ouvir falar, eu te convido a você fazer toda a diferença, a conhecê-lo em intimidade e profundidade. O Salmo 29, versículo 4, diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Conhecer a voz de Jesus, é isso que eu desejo, para você conhecer cada vez mais a voz de Jesus. Se Pedro não conhecesse a voz de Jesus, os ensinos, as escrituras, o que teria acontecido? O que teria acontecido? O que teria acontecido? Olha só. Os que conhecem o teu nome, Senhor, confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. É o Salmo 9, versículo 10. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. É o Salmo 37, versículo 5. Mas, quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Sim. Nós não somos isentos de não ter medo. Mas, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. É o Salmo 56, versículo 3. Pois tu és, Senhor, a minha esperança. Ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. É em ti, Senhor, que está a minha confiança desde a minha juventude. É o Salmo 71, versículo 5. Maravilhoso és tu, Pai, maravilhoso és tu, Senhor, que tem preparados o melhor para teus filhos e filhas, para que eles possam viver este teu sobrenatural. João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meu povo escolhido, filho e filha, ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz. E eu os conheço. É Ele que te conhece, é Ele que me conhece. É por isso que nós o seguimos, é por isso que nós buscamos, é por isso que nós estamos em conexão com o nosso Pai Celestial. E é isso que eu desejo para você, filho e filha escolhidos. Ouça a voz de Jesus. Porque Pedro, naquele momento que estava no barco, ouviu Jesus. Primeiro eles viram. E eu quero que você, se não viu, você veja. Se você já viu, agora eu quero que você escute. Se você já escutou, eu quero que você reconheça a voz de Jesus. Tem muitas vozes, tem vozes demais, mas você vai reconhecer a verdadeira voz de Jesus. Assim como Pedro reconheceu, quando ele disse, venha,
E você vai ter a certeza que é Jesus falando com você. Venha, filho e filha, o tempo é chegada a hora. E nós vamos reconhecer a sua voz e seguir. Quando Deus fala, passe para a outra margem. Pode ser por cima, pode ser por baixo, pode ser no meio, caminhando sobre terra seca, não importa, só siga as instruções que Ele está te dando, filho e filha. Porque a cada momento, a cada missão, a cada percurso, a cada etapa, a cada processo, Ele vai te dar as coordenadas certas. Se você não está escutando, você tem que parar. Não prossiga sem Ele ordenar que vá. Espere o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Não importa o que se levante, não importa as circunstâncias. Se Ele está dizendo venha, então siga. Segundo o código revelado que eu já te dou hoje à noite, ande na palavra. Foi isso que Pedro fez. Quando Jesus liberou, venha, era ali a palavra de Deus. Então eu quero que você ande em meio às circunstâncias na palavra. Jesus disse, venha. E Pedro andou por conta da palavra. A palavra de Deus foi quem fez Pedro andar e realizar aquele sobrenatural. Jesus está liberando uma palavra para você hoje à noite. Jesus está liberando para você andar. Venha, filho e filha. É a sua palavra. É a sua palavra. Voltei-me e vi debaixo do sol. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor. Mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. A diferença é, você vai estar com Deus, você vai estar seguindo, ouvindo a voz de Jesus. Porque a palavra veio para Pedro naquele momento. A palavra veio. Todos estavam ali. Ele foi em busca de Jesus, ele foi em busca da sua solução, ele foi em busca de encontrá-lo. Ele obedeceu a palavra de Deus. Eu já te dou um terceiro código revelado. Colocar a fé em ação. Porque fé, todo mundo tem fé em alguma coisa. Mas a fé que nós falamos para você viver um sobrenatural é você ter a fé em Deus. Isso sim vai trazer o sobrenatural para a tua vida, sobre a tua vida. A fé, colocar a fé em ação, a fé em Deus. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso foi o próprio Deus que disse em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. O justo vive pela fé, mas se você duvidar, se você tiver medo, você vai afundar. Porque ele não tem prazer em quem não tem fé nele.
É o tempo todo, gente, que nós temos que estar dependendo de Deus. E assim Ele vai abrindo. Abrindo o mar se não for necessário. Fechando bocas de leões quando for necessário. Acalmando tempestades quando for necessário. É quando aquele povo não tinha o que comer, Ele derramou maná dos céus. É comida, gente. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que vem da boca de Deus. É Ele que libera. O que é 5.000 pães para Deus quando libera a palavra? Existe alguma escassez na tua vida? Existe falta? Existe tempestade? Existe alguma coisa? O Pai faz só assim. Filho e filha, recebe. Esse é o Deus que cuida de mim e de você. Vamos andar pela fé. Vamos andar na palavra, caminhando sobre as águas. Você já fez alguma pergunta? Daquilo que você passa hoje, daquilo que você sente, daquilo que você está sendo, vamos dizer assim, sufocado. O que a palavra de Deus diz nesse assunto, a esse respeito, disso que você passa? Comece a pesquisar, comece a buscar no natural para você chegar no sobrenatural de Deus. É assim que você vai viver um sobrenatural. É assim que você vai avançar. É assim que o justo anda, pela fé. É quando meus olhos não estão vendo, mas eu chamo a existência aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero viver. É em Deus. Deixa eu ver uma passagem aqui. Mateus 21, 21. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aqui Jesus relata que foi logo após ele amaldiçoar aquela figueira, e no outro dia, quando os discípulos passaram, disseram: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, tu liberaste uma palavra sobre aquela planta, aconteceu. Esse é o poder de Deus em sua palavra. Quando a palavra dele é liberada, acontece o resultado. Amém? Desde que você tenha fé em Deus, a fé de Deus. E eu já te libero aqui um quarto código revelado. Seja ousado e corajoso. Hein? Para você viver um sobrenatural de Deus, tem alguns elementos, alguns princípios, como nós estamos tratando aqui na palavra. Mas não é para os fracos. É para os ousados e corajosos. Ousados e corajosos é o quarto código. Mas ousado no Espírito. Ousado no seu Espírito, em conexão com o Espírito Santo, para você fazer as coisas certas. Jesus vinha sobre as águas. Eles tiveram medo. Mas Pedro tomou uma grande atitude. Pedro foi ousado. Enquanto os demais discípulos não fizeram nada, Pedro foi aquele que disse: ei, és tu, Jesus? E quando Jesus respondeu que era, ele disse: então se és tu, manda que eu vá. Gente, que atitude ousada e corajosa. E pela palavra, Jesus disse: venha. E o que foi que ele fez? Imediatamente ele pula daquele barco ousadamente e corajosamente em cima da palavra de Deus, com fé, e andou sobre as águas. Quando Jesus tem dito a você que você está curado, você está sarado, você está liberto, você está livre, você tem feito isso, tem pulado do barco ali e tem andado em cima da sua palavra.
Seja ousado como Pedro foi ousado, que você vai ver que você vai viver um sobrenatural diferente. É hoje, é aqui, agora, independente da tempestade, independente das circunstâncias que estão ali, balançando o teu barco, balançando a tua situação. Seja ousado e corajoso na palavra de Deus, liberada sobre a tua vida, hoje, aqui e agora. Vem, filho, venha, filha, sai e venha ao encontro de Jesus. Venha ao encontro de Jesus, porque é hoje à noite, que é a quarta do sobrenatural para a tua vida. A decisão é sua. Você pode escolher ficar no barco ou ousadamente e corajosamente pular do barco e ir ao encontro do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Senhor Jesus, o Rei da vida. Se você tiver em dúvida, você pode perguntar, assim como Pedro perguntou: se és tu, Senhor, deixa eu ir contigo pelas águas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui nessas águas, tá, gente? Olha, esse ano é o ano, vou liberar, é profético, mas eu vou liberar. Esse ano é o ano que os filhos e filhas de Deus vão andar sobre as águas do Espírito Santo de Deus. É o ano do Espírito Santo de Deus ser derramado mais na minha vida e na tua vida. É o ano do ministério do Espírito Santo. As águas do Espírito Santo estão disponíveis para você andar sobre as águas. Assim como Pedro andou sobre as águas. O Senhor está te convidando para você vivenciar, viver este ano, que é o ano do Espírito Santo de Deus, sobre os filhos e filhas, sobre a igreja, sobre os escolhidos, para que você ande sobre as águas. Deixa eu dizer mais uma coisa. Gideão, ele tinha 30 mil soldados. Ficaram 10 mil. Dos 10 mil, Deus fez uma seleção. Selecionou. E disse: eu não quero um exército tão grande, eu só quero apenas 300. E talvez você esteja hoje sendo escolhido para ser um desses 300. Que vai andar mais profundamente, mais sobre as águas do Espírito Santo, para a missão que Deus tem. Talvez você não seja, mas talvez você seja. Se você for, aleluia. Se você não for, aleluia também. Glória a Deus. Mas tenha desejo de fazer parte deste povo escolhido de Deus, que vai viver um sobrenatural jamais visto. Porque a seleção foi se a forma deles beberem da água, porque tem muita gente bebendo das águas do Espírito Santo, mas não é dessa forma que Deus quer. Deus quer a forma correta e uma entrega total. Amém? Lembre-se só, esse ano é o ano profético que o Espírito Santo de Deus vai liberar o seu sobrenatural de uma forma que nunca foi liberado na terra para os filhos e filhas. Esse é o ano do ministério do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre as igrejas do mundo inteiro. Se és tu, Senhor, manda que eu vá. Faça essa pergunta para Deus. Seja ousado como Pedro foi. Você quer ver uma passagem em que Pedro também mostrou ousadia? Atos, capítulo 4, versículo 13. Então, eles vendo a ousadia de Pedro, eles o quê? Vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indultos,
maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Porque quem está com Jesus, quem andou com Jesus, quem recebe Jesus, quem está andando na palavra, quem está andando sobre as águas, não tem como ser reconhecido. Não importa, vamos dizer assim, a sua inteligência natural. O que importa é a presença do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens, na tua vida, no teu caminhar, para você viver um sobrenatural. E quando você vive um sobrenatural hoje, aqui e agora, é toda a diferença que o Pai preparou para os seus. Tem muita coisa. Fique atento, depois nós vamos liberar aí a escola do sobrenatural e você vai ver o que é coisa profunda para você viver hoje, aqui e agora. Tudo debaixo da palavra de Deus, tudo seguindo a Bíblia. Seja ousado, seja corajoso. Mas ser ousado e corajoso também envolve alguns riscos no olhar natural. Existem perigos também no olhar natural. Seja como Pedro, em cima da palavra de Deus. Isso é o que determina. É em cima da palavra de Deus. É isso que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. A sua vitória ou a sua derrota. É a palavra de Deus e você vai andar sobre as águas. Confiar no Senhor, confiar mais fé, mas a palavra vai ter resultados sobrenaturais na tua vida. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar no Espírito Santo de Deus, vai fazer toda a diferença, filho e filha, em tudo que tu fizer aqui neste mundo. Confiar e esperar no Senhor. Tal é a confiança que temos diante do Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É a sabedoria de Deus que é derramada sobre os filhos e filhas para a gente prosseguir, para fazer toda a diferença nesse mundo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos capacitou, foi Ele que capacitou aquele povo em toda a caminhada, em todas as lutas, batalhas. Mas hoje nós estamos aqui para prosseguirmos na missão que Deus deu para mim e para a tua vida. O propósito de Deus para a tua vida. Se você não descobriu esse propósito, se você só conhece o propósito natural, conheça o propósito de Deus, o propósito sobrenatural, o propósito do reino dele. Você é um cidadão não da terra, você é um cidadão celestial do reino de Deus. Procure viver, procure conhecer. Se você não conhece, eu lanço um convite, procure conhecer qual é seu papel nesse reino. Você não é daqui, você está passando por aqui. E Ele vai nos capacitar cada vez mais, através do seu Santo Espírito, com o meu Espírito, que meu Espírito vai passar para a minha alma, que a minha alma vai passar para o meu corpo. Então, meu corpo é dominado pela alma, a alma é dominada pelo meu Espírito, e o meu Espírito dominado pelo Espírito Santo de Deus, para que eu e você nós só façamos o que o Pai nos disser para fazer, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque a letra ela pode matar, mas se ela tiver a essência, a unção, a revelação do Espírito Santo de Deus, aí o Espírito vivifica, é o Espírito que dá vida,
É quando não existe. É quando uma pessoa está ali, vamos dizer, morta naturalmente. E um ministro, um vaso do Senhor diz: venha o Espírito de vida. E aquela pessoa é ressuscitada. É esse tempo que o Pai está deixando e colocando para que nós vivamos agora. É quando você recebe aquele diagnóstico que você não tem mais cura. E o Pai diz: libera a palavra. E você libera curada, curado e sarado e sarada. E automaticamente, assim como aquela figueira recebeu a palavra de Deus, quando Deus libera para ser ministrado, é Deus que está falando através de nós e acontece um milagre. Existe uma diferença, porque se eu falar da minha própria boca, sem a orientação de Deus, nada acontece. Agora, quando eu falo com a orientação de Deus sobre o que Ele quer que seja feito, existe o resultado sobrenatural, existe vida, existe cura. E aquela enfermidade ela é destruída. Órgãos são recriados. Porque Deus é o Criador, é o gerador. Mas quando vem dele, nós só vamos seguir as suas instruções, seguir a sua palavra. Assim como Pedro recebeu a palavra, a instrução: Pedro, venha! E Pedro foi. É isso que eu e os demais têm que fazer. Agir em cima da palavra de Deus e no tempo de Deus. Amém? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Não posso depender dos homens ou das coisas aqui da terra, mas sim me refugiar nele, depender dele, ser guiado, andar em toda a sua proteção. Ele é o meu rochedo, em quem me refugio. E é nele que você tem que se refugiar hoje à noite e até o resto da tua vida. Ele é meu escudo, ele é teu escudo. Ele é o poder que me salvou, ele é o poder que te salva. Ele é a minha torre alta e ele deve ser a sua torre alta. É o Salmo 18, versículo 2. Medite se você está sofrendo ataques, se você está sofrendo lutas, batalhas. Medite, confesse e declare a palavra do Senhor. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. É o Salmo 91, 2. O salmista, ele declarava, ele salmodiava, ele cantava, ele adorava ao Senhor com estas palavras. Em momentos difíceis, em momentos de perseguição, em momentos de lutas, em momentos de vitórias, mas ele declarava, ele louvava e adorava ao Senhor por meio dos salmos. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege o que neles confiam. O Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege o que neles confiam. Você vai encontrar lá no profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Salmo 84, versículo 12. Como é feliz aquele que confia no Senhor. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína.
Ele é escudo para todos que neles refugiam. A palavra é escudo para todos os que nele refugiam. Então você tem que fazer a escolha, a atitude, tomar. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Ó Senhor, sim, ó Senhor, é a minha força e o meu refúgio, o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isaías 12, 2. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. É o Provérbios 30, versículo 5. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livrastes. É o Salmo 22, versículo 4. E o sexto código revelado: deseje ir aonde Jesus está. Sexto código revelado da noite: deseje ir aonde Jesus está. Porque Pedro desejou, ele estava em meio à luta, estava ali naquele sufoco, mas ele viu e desejou ir até onde Jesus está. E eu te digo, deseje ir aonde Jesus está. Amém? Porque às vezes vontade, a gente vamos usar aqui, dar e paz. Vontade às vezes dá, mas passa. Mas se você desejar verdadeiramente ir até onde Jesus está, o desejo ele não vai passar. Enquanto não for realizado. Então não quero que você tenha vontade de ir onde Jesus está. Eu quero que você deseje ir aonde Jesus está. Porque a vontade pode passar, mas o desejo ele fica, ele permanece até ser realizado. E Pedro desejou andar como Jesus sobre as águas. E você deseja andar até Jesus sobre as águas do Espírito Santo, sobre a sua unção, sobre o seu poder, neste ano que é o ano da revelação do Espírito Santo sobre toda a carne? Deseje, não só tenha vontade. E o sétimo código revelado: ande como Jesus andou. Pedro andou como Jesus andou, sobre as águas. Você decide ficar no seu barco, onde você está, ou entrar em águas mais profundas e andar sobre estas águas do Espírito Santo de Deus. E chegar onde ninguém nunca chegou. A decisão é sua. Faça o que ninguém fez. Faça o que ninguém nunca fez. Mas sobre a palavra de Deus, andando sobre as águas do Espírito Santo de Deus. Pai, eu te rendo graças, Pai. Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu cuida desse povo com esse Teu amor. Pai, nos ajuda a estarmos cada vez mais conectados a Ti, andando sobre Tua palavra, sobre as Tuas águas do Espírito, para que nós possamos viver o Teu sobrenatural hoje, nas nossas vidas, na vida dos nossos, na vida dos que nos acompanham. Pai, a Te rendo graças, porque Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu nos deixaste este manual de sobrevivência. Pai, a Te rendo graças.
porque Tu és maravilhoso. Porque quando Tu liberas Tua palavra, nós lançamos a palavra e recebemos os testemunhos dos milagres, das curas, das libertações, das transformações de vida que Teu Evangelho faz. Pai, nos capacita pela Tua sabedoria divina cada vez mais, para que nós possamos levar o Teu Evangelho aos quatro cantos do mundo, mas que tudo seja para a Tua honra e glória. Nós ficamos muito gratos. A cada dia, a cada semana, pessoas mandando áudios, vídeos, testemunho do que Ele está fazendo na vida das pessoas. Quando a palavra é lançada, a palavra é direcionada. Pai, a Ti rendemos graças, Pai. Porque nós podemos ser esses instrumentos de levar, de orar, impor as mãos, ungir com óleo, liberar a palavra, de fazer o id, de fazer o que Tu queres que seja feito, Senhor, mas debaixo da Tua palavra. Pai, a Ti rendo graças. Se você necessita de uma cura, de uma libertação, Pai, eu sei que Tu já fizeste durante toda essa ministração. Se você entrou agora, volta do início, reveja. Você que assistiu uma vez, depois você reveja, faça anotações, que Deus colocou aqui, vai te liberar mais revelações no Espírito para você. Reveja pelo menos umas 3 vezes essa ministração, que o Espírito Santo vai te dar algo poderoso. Pai, eu coloco em Tuas mãos agora todas essas pessoas que estão sofrendo, Pai, de enfermidades, doenças incuráveis, as pessoas que estão em casa, em leitos de hospitais. Eu coloco, Pai, em Tuas mãos e declaro a Tua palavra, que eles sejam curados, sarados, libertos. Espírito de enfermidade, saia deles agora em nome de Jesus. Enfermidade seja destruída agora em nome de Jesus. Espíritos de aflição que têm trazido dores, choro, saiam deles agora em nome de Jesus. Se não voltem mais. Pai, derrama do Teu Santo Espírito, da Tua unção, Pai, sobre os corpos deles agora em nome de Jesus. Restaura, recria esses órgãos, traz vida, saúde divina sobre cada célula, sobre cada sangue. Desentope essas veias, Senhor. Recria esses órgãos que precisam ser recriados. Devolve a vista, Pai, a estas pessoas que estão necessitando de Te enxergar, tanto no natural como no espiritual, Pai. Derrama sobre eles agora a Tua unção, o Teu fogo. É a quarta do sobrenatural. Recebe aí em nome de Jesus. Recebe o poder do Espírito Santo. Recebe o batismo do Espírito Santo. Recebe a unção, recebe a cura. Recebe a libertação. Recebe a palavra, recebe o ensino. Recebe a orientação, recebe a palavra de Jesus. Venha, filho. Venha, filha. A Ti rendemos graças, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelas curas, milagres, sinais, maravilhas, libertações e batismo do Espírito Santo. Você que está sentindo uma dor, coloca a mão aí onde você está sentindo a dor. Eu destruo agora. Dor, seja destruída agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, preencha a vida deles agora, em nome de Jesus. Amém. Encontramos na sexta-feira. Sexta-feira é o momento da reconciliação, às 15 horas da tarde. Sintam-se abraçados no amor de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?